Investir em ETFs ou diretamente em ações? ETFs no Brasil ou nos Estados Unidos? Diversificação, taxa, sentimento de sócio. Neste vídeo vamos falar de tudo isso e mais um pouco sobre os famosos ETFs. Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são fundos de investimento que são negociados como se fosse uma ação, ou seja, são comprados e vendidos naturalmente na bolsa. Mas ao contrário de um fundo de ações, onde tem uma equipe, um gestor, eles tentam bater algum índice, geralmente o Ibovespa aqui no Brasil, os ETFs eles não têm que bater nada, eles simplesmente seguem algum índice, ou algum tema, ou alguma categoria específica. E por essa gestão passiva, de não ter um gestor, de não ter uma equipe por trás ali para escolher os investimentos, os ETFs geralmente têm uma taxa muito menor do que os fundos de ações comuns. A principal vantagem do ETF, eu diria que é a diversificação dos recursos e a facilidade que tem na hora de investir. Você pode comprar apenas um ETF e investir em dezenas ou centenas de empresas e negócios diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu tivesse R$1.000 por mês para investir, quais seriam as minhas opções? Eu poderia comprar um lote de ações de ticket baixo, ou seja, um lote são 100 ações. Com R$1.000 eu teria que comprar uma ação que o ticket seja menor que R$10 para eu poder comprar um lote inteiro dessa ação. Ficaria bem restrito, né? A segunda opção seria eu comprar no fracionário, ou seja, eu comprar uma quantidade maior de ações, um número diferente de ações, porém uma quantidade reduzida, ou seja, poucas ações de várias empresas, de forma que eu conseguiria sempre diversificar esses meus R$1.000. O que é bastante interessante, não tem nada de errado nisso e até vale a pena você investir sim no fracionário. Ainda mais se a corretora que você investir, ela cobrar uma taxa muito barata ou não cobrar taxa para poder investir em renda variável. Portanto, essa até seria uma opção interessante. Agora, a terceira opção, que seria talvez mais interessante ainda, seria comprar um ETF, que ao mesmo tempo você estaria investindo em várias ações, em várias empresas, em vários negócios. Porém, nem tudo são flores para os ETFs, principalmente no Brasil. São dois motivos principais que os ETFs não são tão atrativos assim. O primeiro motivo, que é discutível se é bom ou ruim, acho que depende de cada um, é que os ETFs no Brasil eles não distribuem dividendos. Ou seja, eles pegam os dividendos que recebem e compram mais cotas do mesmo ETF. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende de cada um, mas é um item que é diferente, que vale a pena ressaltar aqui. E o segundo motivo, que eu acho que o ETF não é tão bom assim no Brasil, na verdade esse eu acho que é o principal motivo, é porque eu pago imposto de renda no ganho de capital. Ou seja, eu não tenho aquela isenção de R$20.000 igual eu tenho nas ações. Se eu vender R$1.000 de ETF, eu vou ter que pagar 15% sobre esses R$1.000. Isso realmente é um motivo bastante forte para eu não gostar de ETFs do Brasil. Porém, nos Estados Unidos a história é diferente. O mercado de ETFs dos Estados Unidos é um mercado gigantesco. Eu tenho ETF dos mais diversos tipos. Por exemplo, eu tenho ETF de REITs. REITs são como se fossem os FIIs aqui do Brasil. Eu diria que são os primos dos FIIs. Eles investem no mercado imobiliário. Tenho também ETF de moedas. Tem ETFs temáticos, que são aqueles que investem por exemplo, em consumo, por exemplo, em energia limpa, por exemplo, no empoderamento feminino, ETFs que investem só em empresas que têm como CEO ou no conselho administrativo mulheres. Tem o ETF de commodities, que são aquelas matérias-primas negociadas no mercado global, por exemplo, petróleo, ouro, minério de ferro, soja. E tem também aqueles de índices, que são os principais, né? Aqueles que todo mundo conhece. Por exemplo, o VOO, que ele é aquele que investe no SP500, ou seja, ele segue as 500 principais empresas da Bolsa Americana. Eu tenho o QQQ, que ele investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq, que geralmente são as empresas de tecnologia, né, porque elas dominam aí esse ETF. Então, se eu quiser investir em tecnologia, eu investo no QQQ, que eu vou estar investindo aí em Amazon, em Facebook, em Google, em Netflix, né, nas principais aí empresas de tecnologia americana. Tenho também o CQQQ, que ele é o quê? Ele é como se fosse o QQQ, só que na China. Então eu vou estar investindo nas empresas de tecnologia da China. Também é uma forma de diversificar na China. Eu tenho o EWZ, que ele replica o índice Bovespa, porém em dólar. Ou seja, eu posso investir nas mesmas ações que eu invisto no Brasil, porém em dólar. Tem também o VNQ, né? Eu falei que tem um ETF de REITs, o VNQ é o ETF de REITs, aquele que investe em mais de 190 aí REITs, que são o investimento que você vai estar exposto aí no mercado imobiliário americano. De moedas, dando alguns exemplos dos ETFs de moedas, eu tenho o FXA, que ele segue aí o dólar australiano, o FXB, que ele vai seguir a libra inglesa, o FXC, que vai seguir o dólar canadense, o FXE vai seguir o euro, o FXF vai seguir o franco suíço, né, que muitos dizem que é o outro porto seguro além do dólar e o franco suíço. Eu tenho o FXY, que vai seguir o iene japonês, que é a moeda do Japão. Aí você pode perguntar, né, tem o FXR, né, que vai seguir aí o real.
Na verdade, não tem. Por que que não tem? Porque, pô, quem vai querer seguir o real, né? Geralmente os índices vão seguir alguma coisa forte, todo mundo quer ter o dinheiro lá. E acho que ninguém vai querer ter o dinheiro em real, por isso não existe aí esse FXR do real. E também não tem um FXP de peso argentino, esse tipo de coisa. Tem os temáticos, né, que são aqueles que têm uma ideia por trás, uma filosofia por trás. Por exemplo, eu falei do empoderamento feminino, é o SHE, SHE, ou seja, só investe em empresas que têm mulheres na posição de liderança, ou no conselho, ou como um CEO. Por exemplo, Netflix, Visa, né, são empresas que fazem parte desse ETF SHE. Tem o ITA, né, que ele investe em armas e o setor de defesa. Tem o ARKK, né, que ele investe em inovações disruptivas, né? A maior posição dele hoje é em Tesla, por exemplo, né, nos carros elétricos, a questão de parte espacial e tudo mais. Além de investir em empresas de genoma humano, energia limpa, esse tipo de coisa. Tem também um ETF de maconha, né? Maconha medicinal e recreativa, que é o MJ. Ou seja, são 37 empresas atualmente e que esse fundo ele vai conseguir diversificar dentro desse ramo e vai evitar com que você, por exemplo, se investisse em uma ação, como é um mercado muito pequeno, poderia quebrar, você poderia perder todo o dinheiro. Então, diversificando essas 37, pode ser que 20 quebram, mas as outras vão subir, vão vingar, podem vingar, e você vai ter um ganho dentro desse ETF. Tem também as commodities, né? Por exemplo, o IAU é o ETF que investe em ouro, o USO investe em barril de petróleo, o NG ele segue aí o gás natural, o WEAT ele vai seguir o trigo, o corn ele vai seguir o milho, né, a tradução corn, o milho, e o DBA ele vai seguir uma cesta de commodities agrícolas, ou seja, se você quiser seguir ao mesmo tempo trigo, soja, milho, né, vai ser esse ETF, ele segue essas empresas que têm relação com essas commodities agrícolas. Então, nos Estados Unidos, eu tenho a diferença básica, né? Por quê? Eu tenho vários ETFs que pagam dividendos, igual no Brasil, os ETFs não pagam dividendos, eles reinvestem, né? Nos Estados Unidos, os ETFs, a maioria deles pagam dividendos. Eu tenho isenção de imposto de renda para vendas de até 35 mil reais. Ou seja, se eu vendo ETF ou se eu vendo ação, nos Estados Unidos, eu tenho isenção de até 35 mil reais por mês. Então é uma diferença, né? No Brasil, se eu vender um ETF, eu pago imposto de 15% independente de qualquer coisa, não tem isenção. Nos Estados Unidos, ETFs e ações, eu vou ter isenção de 35 mil reais por mês para vendas e ganho de capital, tá certo? Eu tenho uma extrema diversificação com custo baixo, olha só. Você pode investir nas maiores empresas, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, né? A gente viu lá o CQQQ, né, que investe nas empresas de tecnologia da China, por exemplo. E você vai ter uma extrema diversificação com custo baixo, ou seja, comprando uns ETFs, você vai investir nas maiores empresas do mundo, não só dos Estados Unidos, né? Você viu lá o CQQQ, por exemplo, que investe nas empresas de tecnologia da China, tipo a Alibaba, por exemplo, né? Empresas que são grandes na China e que talvez você não teria como investir de outra forma. Então é uma forma de você, com pouco dinheiro, conseguir investir e conseguir diversificar bastante o seu patrimônio aí em empresas de mais diversos tipos, de mais diversos setores que você possa imaginar. Portanto, investir em ETFs nos Estados Unidos pode sim ser interessante. A única ressalva que eu gosto de fazer quando eu falo em investir em ETFs é o seguinte: quando você investe em ações, você está investindo em empresas, está investindo em um negócio. Então, você tem aquele sentimento de sócio da empresa, porque a empresa está lá produzindo, ela está gerando valor, ela está gerando lucro, você consegue acompanhar os balanços, ver a evolução dela de margem, de dívida, de receita, né, o ROI, consegue ver tudo. São empresas que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui, nós estamos aqui no YouTube, né? Então, é a Google que é a dona do YouTube, então eu estou pesquisando no Google, eu estou usando o Instagram o tempo inteiro, né, o Facebook o tempo inteiro. São empresas que estão no nosso dia a dia. Vou assistir um filme, eu vejo Netflix, que está listado em bolsa. Então eu tenho esse sentimento de dono de empresa, que eu não tenho no ETF. Por quê? Porque no ETF, a única coisa que importa é a rentabilidade. É o preço da ação se vai subir ou cair, né? O preço do ETF se vai subir ou cair. Portanto, se eu tiver numa crise que vai pegar aí um setor específico do ETF que eu invisto, o que vai acontecer? Ele vai cair e aí aquele ETF não vai servir mais para mim, porque eu vou estar com a rentabilidade baixa ou até negativa. Isso é ruim, né? Esse não sentimento de sócio é ruim. Por isso que eu prefiro sempre investir em ETFs, sim, é importante, porém, investir com pouco dinheiro. Eu tenho uma parcela pequena do meu dinheiro dentro de ETFs, justamente porque eu não quero ter como um único parâmetro a rentabilidade. Eu quero manter ele no longo prazo. Portanto, sempre pode ter ETF nos Estados Unidos, é bom, diversifica, sim, mas não tenha só ETFs. Investir em ações separadamente, ter esse sentimento de dono, esse sentimento de sócio, é bastante importante também para você como investidor, principalmente de longo prazo. Ou seja, por mais que investir em ETFs nos Estados Unidos seja um bom negócio, eu ainda prefiro investir diretamente nas empresas.
tá certo? Então, tenha pouco dinheiro, uma pequena parcela do seu patrimônio investido em ETFs, para assim pegar essa diversificação que os ETFs proporcionam. Portanto, eu gosto sim de ETFs e invisto em alguns dos Estados Unidos, porém eles formam uma pequena parcela do meu patrimônio. E você, investe em ETFs também, no Brasil ou nos Estados Unidos? Me conta aqui embaixo nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. E assine o meu canal, porque eu estou te ensinando aqui a diversificar melhor o seu patrimônio e ter mais segurança na hora de investir. Portanto, quando você se inscreve no meu canal, quando você clica no sininho para receber a notificação, você vai me ajudar a investir cada vez melhor. E para finalizar, me segue lá no Instagram, @eu.andrearaújo. Lá eu respondo dúvidas, faço lives, conto um pouco da minha rotina de engenheiro e de investidor. Eu tenho certeza que lá a gente vai se conectar ainda mais. @eu.andrearaújo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.